Aprecie aqueles que buscam a verdade, mas cuidado com aqueles que a encontram. Voltaire. Sempre muito sabido, esse Voltaire. Eu sou o Rafael, psicólogo, e agora eu sei como Eren se sente, pois após ler o mangá de Shingeki no Kyojin, eu assisto os episódios já sabendo o que vai acontecer. Mas, peraí. Me diz um negócio. Eu sou o Rafael, psicólogo, Rafael, me diz um negócio. e agora eu sei como Eren se sente, pois Mas como que você se sente depois de ler o mangá? Diz pra gente. Você tá bem? Que não é todo mundo que se recupera. após ler o mangá de Shingeki no Kyojin, eu assisto os episódios já sabendo o que vai acontecer. Determinação, psicopatia, depressão, dilemas. Hoje é dia da segunda reflexão sobre Eren Yeager. Tem spoiler do anime, do mangá, de tudo. Tem spoiler de tudo, hein? Estejam avisados. Eu não sabia que ia ter spoiler. Eu não sabia que ia ter spoilers. Oh, let's go! Eu não tava preparado pra isso. Será esse o vídeo? Será esse o react de Shingeki no Kyojin? Que eu guardo aqui, ó, entalado na minha garganta há 2 anos. Vamos lá. O estrondo também chegou na Crunchyroll. Conteúdos da Funimation, Wakanim e Verve estão chegando para construírem o lar definitivo para os nossos animes e estarão agora em um só lugar, com uma única assinatura, na Crunchyroll, a maior plataforma de animes do mundo. Assista One Piece lá e me ajude a escolher o conteúdo a ser analisado. Tem que criar um canal próprio, né? Psicologia dos animes One Piece. Lá você pode assistir os animes onde quiser, disponível em todo lugar. No PC, smartphones, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, assistir até em 4 telas e, é claro, de forma offline. O catálogo da Crunchyroll é recheado e a temporada de primavera começa em breve. Talvez a Crunchyroll esteja assistindo isso. Crunchyroll, adiciona a opção de pular a abertura, que nem tem em outras plataformas, por favor. Eu adoraria. Será a maior de todos os tempos, com inúmeros títulos simulcast e dublagens. Eles pegam ali quase todos os títulos e agora ainda mais. Sendo premium, você elimina os anúncios, tem direito ao simulcast para assistir 1 hora depois do lançamento dos episódios no Japão. E aí, tá ansioso pra segunda temporada de Classroom of the Elite? Vai ter um mês só sobre o Wano Koji aqui no canal, tá? Animes dublados em português, tudo em qualidade Full HD. E sim, você também pode assistir grande parte desse catálogo completamente Dr. Stone é muito graça, bom. Com anúncios. Mas assinando Dr. o premium, Stone é muito além bom, de assistam, todos esses leiam. benefícios, você me ajuda a trazer mais conteúdo aqui de psicologia, neurociência relacionada a animes. Então clica aqui no link da descrição para você experimentar 14 dias do serviço premium de graça. E obrigado mais uma vez, porque esse patrocinador só chegou aqui graças a essa incrível comunidade. Obrigado. Entender como funciona o comportamento do Eren é contraintuitivo por si só. Não é algo simples. Primeiramente, tentar entender... É contraintuitivo, é quase... Ah, não. Aqui, ó. Desculpa, mas eu vou ter que falar. É quase como se tivessem cagado completamente com o personagem. É tão contraintuitivo que não faz sentido. O que se passa na mente dele, se estivesse na nossa realidade, é algo no mínimo curioso e bastante complicado. Por um simples motivo: memórias. Estamos falando de alguém que tem memórias de muitas outras pessoas. Sim. A personalidade de alguém assim, com certeza não seria a mesma por muito tempo. Nós, terapeutas cognitivos, sabemos o quanto memórias e pensamentos afetam bastante a nossa vida, o nosso comportamento, a forma como vamos nos sentir. O Eren possui memórias de coisas que ele nunca viveu, e as memórias mudam nossa percepção sobre o mundo. Um simples sentimento pode fazer a gente tomar uma decisão. Um sonho que a gente tem de forma intensa, por exemplo, pode modular o nosso comportamento no dia. Ele sai de dentro das muralhas e o que ele vê são muralhas ainda maiores. Eren, após entender que o mundo lá fora não era o que ele imaginava, começa a lidar com o mundo de uma forma bem diferente. E o Eren, para suportar Não era o que eu imaginava. Logo eu preciso destruir todos e todo mundo. tudo isso, olhou para si mesmo de uma forma bem diferente. Olhou para o mundo de uma outra perspectiva. Entendeu vários pontos de vista diferentes do Eren antigo e escolheu seu próprio caminho, um caminho cheio de dilemas. As nossas memórias podem ser imensamente poderosas. E para as pessoas que lutam com condições de saúde mental, esse poder pode ser um fardo, já que a memória mantém um registro do que deixou alguém quieto ou chateado. Uma pessoa com depressão, por exemplo, pode ter ali
escolhe uma memória relativamente fraca para eventos positivos e memórias mais fortes para negativas e lembranças relativamente gerais, em vez de específicas sobre a experiência pessoal. E a depressão tem sido associada com um volume reduzido no hipocampo, uma parte do cérebro que é importante para a memória. O psicólogo Daniel Kahneman fez a seguinte distinção sobre como a experiência e a memória afetam o nosso comportamento futuro. Ele fala que, na verdade, não escolhemos entre experiências, escolhemos entre memórias de experiências. E mesmo quando pensamos no futuro, não pensamos em nosso futuro normalmente como experiências. Pensamos em nosso futuro como memórias antecipadas. Isso acontece literalmente com o Eren, que vai aos poucos... Isso é interessante porque às vezes o que a gente lembra não é exatamente o que a gente experimentou. Faz sentido isso? Vocês já tiveram memórias que parecem que foram alteradas por vocês mesmos? Tipo assim, a gente lembra das coisas não exatamente como aconteceu às vezes, mas sim como a gente sente que aconteceu ou acha que aconteceu. Eu achei essa distinção interessante porque, tipo, se eu tomo decisões baseadas nas minhas memórias e não nas minhas experiências, é quase como se eu tivesse criado, às vezes, é quase como se eu tivesse criado minha própria experiência. Porque às vezes Porque às vezes a experiência não é a mesma coisa... Não é a mesma do que eu lembro que foi. Nossa, que louco isso. Recebendo memórias do futuro, de outras pessoas, de um futuro bastante determinista, onde ele não tem muito poder de escolha. A principal diferença do Eren antigo para o Eren atual é clara. Eu diria que o Eren atual conhece mais suas próprias emoções. Ele sabe os gatilhos que desencadeiam elas, e com isso ele passa a ter um comportamento menos reativo. Lembre-se que a emoção é derivada do pensamento. Se nos encontrarmos experimentando fortes emoções, é útil examinar os pensamentos que precederam essa emoção. Então faça a pergunta a si mesmo: esses pensamentos são baseados na verdade ou na minha percepção de verdade? Encontrar o gatilho que ativam nossas emoções que é verdade? É uma das melhores maneiras de não tentar se deixar levar por elas. Por isso a importância de conhecer a si mesmo. Eren antes estava em um processo claro de desregulação emocional. Se a regulação das emoções é o processo de controlar as emoções, mantê-las em equilíbrio e longe dos extremos, a desregulação é o oposto disso, ir aos extremos de uma hora para outra. Eren não é mais assim. E para mim é o ponto principal da evolução do Eren. Ele entende quem de fato ele é, independente de quem ele seja. Eren é um prisioneiro. Apesar de querer liberdade, Eren é um prisioneiro, mas ele não é prisioneiro de suas próprias emoções. O Eren basicamente incorporou aquela aceitação radical que eu citei no vídeo do Levi, que o Levi leva como filosofia de vida e que tinha passado pro Eren lá no começo da série. O a gente tempo precisa que ele assistir o do ficou em Levi? Libério, refletindo sobre tudo de ruim que iria acontecer, fez ele meio que aceitar aquilo. A aceitação emocional refere-se à vontade e à capacidade de aceitar uma emoção negativa, de experimentá-la, de reconhecê-la, de absorvê-la. Ela oferece várias vantagens por si só. Vantagens que foram fundamentais para o Eren. Primeiro, aceitando suas emoções, você está aceitando a verdade sobre sua situação. Está chovendo, está nevando, vai ter isso, vai ter aquilo. Essa aceitação significa que você não precisa gastar energia tentando afastar essa emoção. Em vez disso, uma vez que a emoção é reconhecida, você pode então recorrer para perseguir os comportamentos que estão alinhados com seus objetivos e valores. Mas vendo que as circunstâncias não iriam mudar, ele percebeu que chorar, reclamar ou lutar contra ela não iria adiantar. Aceitou sua situação e com isso diminuiu seu sofrimento. Memórias e perspectivas de outras pessoas talvez contribuíram para o Eren entender melhor os outros. Ele consegue totalmente entender o Falco e principalmente na conversa que ele tem com o Reiner. Lá é mostrado o quanto naquele momento ele se mostrava alguém que entendia a perspectiva do outro. Coisa que com o Falco eu não concordava muito, mas com o Reiner eu concordo. Aquela conversa realmente... Sei lá. Eu concordo com o Rafael nesse ponto aí. E outra coisa sobre aceitação. Eu sempre achei aceitação uma palavra meio estranha, porque era uma palavra que eu ouvia muito, por exemplo, assim, tal pessoa não aceita que o filho é gay. Mas assim, você aceitar ou não aceitar não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, porque, quer dizer, faz diferença na vida, mas assim, não vai... Se você não aceitar, não vai fazer ele não ser gay. Entendeu? A sua aceitação é irrelevante na questão gay. Só que a aceitação é uma coisa importante pra sua saúde mental. Eu comecei a entender a aceitação no sentido de saúde mental. Porque quando você aceita um negócio, não é porque... Na verdade, o aceitar é entender que as coisas não estão no seu controle. Pra mim é isso, tá ligado? Aceitar ou não aceitar não é uma coisa relevante pra realidade. Só vai me fazer uma pessoa mais feliz. Porque eu vou entender que aquilo ali não tá no meu controle e não vai mudar, independente de eu aceitar ou não. Eu consegui formular uma frase, eu nem acredito.
O Eren de antigamente tinha uma enorme dificuldade. O comportamento daquele que ele jurou matar de forma cruel já não era mais estranho para o Eren. E aqui vemos uma grande diferença entre os dois personagens. Reiner ainda se sente culpado pelo que fez. Essa ruminação afeta completamente a cognição do Reiner. Reiner só quer morrer, tão coitado. grande que até mesmo ele pensa em tirar a própria vida. Ele ficou remoendo isso, o que parece ter levado ele a um transtorno depressivo. Reiner demonstra alguns traços de pessoas que sofrem com depressão. Já o Eren está em um estado de aceitação radical. O Reiner sabia que tinha feito algo errado, mas mesmo assim fez. Assim como o Eric sabia também que estava perto de fazer coisas que ele também considerava errado. Ele é terapeuta cognitivo. Tipo, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas disso. Ele até falou no outro vídeo, eu acho. Nós, terapeutas cognitivos, tal. Ele com certeza dá TCC. Mas que também iria fazer? O Eren sabia que existiam pessoas boas do outro lado. Ele de nenhuma maneira viu o mundo como um lugar onde só existiam pessoas ruins, mas ele de qualquer forma tinha um lado e ele não iria abrir mão disso. Ele acaba ali por se transformar em um titã e matar e cumprir sua função em Libério, matando pessoas de forma indiscriminada. O ponto interessante é que ele é questionado pela Mikasa. Ela fala: Eren, você matou crianças, civis. O Eren não responde nada, não lamenta, não se culpa, simplesmente não sabe o que dizer naquele momento. E ou com não isso, quer Eren dizer. entra em um dos maiores dilemas da série. A única certeza que ele tem nesse dilema é que ele resolve priorizar as pessoas que ele gosta, as pessoas da ilha que ele nasceu, ao invés do mundo inteiro. É uma decisão que gera bastante debate. Muita gente não concorda com a decisão do Eren, mas muita gente acredita de fato que ele fez a escolha certa. E muita gente simplesmente entende o que ele fez. Eu não acho que seja uma questão de certo e errado, aí é que tá a questão. As pessoas olham essa situação muito preto e branco, como eu tava falando da outra vez. Não é só uma questão de certo e errado. É uma questão de entender as consequências do que você faz. E esse é o maior problema que eu tenho com a finalização da história no mangá. Eu não sei como é que vai ser no anime, eu não sei se vai ter uma adaptação um pouco mais coerente, porque o que foi apresentado no mangá é incoerente. Não é uma questão de ser certo e errado, é uma questão de o que você fez é incoerente e não resolveu as coisas. Esse é o ponto principal, sabe? Pra mim, pelo menos. Década de 90, Joshua Green e Jonathan Cohen iniciaram uma linha de pesquisa inspirada no dilema do trem, que foi originalmente colocado pelos filósofos Judy Havis e Philippa Foot. A gente já falou sobre isso em live, inclusive. O que é esse dilema do trem? É um experimento de pensamento ético onde há um trem totalmente desgovernado. E no caminho desse trem existem ali basicamente 5 pessoas amarradas. Elas são incapazes de se mover e estão prestes a morrer. Você que está vendo aquela situação, tem ali a opção de puxar uma alavanca, desviar os trilhos do trem, só que consequentemente ele vai acertar outra pessoa. Existe outra pessoa do outro lado amarrada. E se você puxar, você vai salvar 5 pessoas, porém vai matar aquela única pessoa. Existe uma variação desse dilema, onde não existe alavanca e sim ter que jogar uma pessoa que está em cima de uma ponte no trilho e com isso parar o trem. Nas duas situações você tem a escolha de salvar mais vidas. A diferença é que nessa você teria que ser ainda mais ativo, já que você está empurrando alguém. Então, o que você faria? Essa situação se assemelha muito com a própria situação do Eren. Ele obteve o poder do fundador. Ele tinha uma escolha: salvar seus amigos e aliados, ou simplesmente não fazer nada e deixar que as coisas se caminhassem para a destruição da Ilha de Parades. Isso é paradoxal, já que se ele não escolhesse fazer nada, ele já estaria escolhendo. O filósofo Kant falava que devemos sempre tratar as pessoas como fins em si mesmas, nunca apenas como um meio para nossos próprios fins. Isso é conhecido como o princípio dos fins. É bastante óbvio que se você empurrar o homem para fora da ponte para parar o bonde, você está usando ele puramente como um meio. Tratá-lo como um fim seria respeitar que ele é de fato alguém livre e racional para explicar a situação para ele e sugerir que ele se sacrifique para salvar as vidas daqueles ligados à pista. Claro, não há garantia de que ele seria persuadido. Desculpa, eu gostei disso. Entender que as pessoas são fins por si mesmas e não meios pros meus fins. Acho... assim, é meio óbvio. Mas é aquele tipo de coisa... ok, é óbvio que as pessoas têm suas próprias vidas, são livres e deveriam decidir por si mesmas o que fazer e tal. Mas é tão óbvio que é uma coisa que a gente não para pra pensar. Que a gente realmente, às vezes, se vê usando certas pessoas, sabe? É uma coisa interessante pra se refletir e pensar um pouquinho, sabe?
E essa discussão poderia durar muito e o trem poderia já ter atingido as pessoas. Eren escolhe salvar seus amigos, sua família, uma escolha que iria causar a morte de todas as outras pessoas do mundo. Claramente ele entra em dissonância cognitiva, porque ele sabe que pelo número de pessoas não fazia sentido. Quando ele pensa em salvar o Hanzi, um imigrante ali, ele sabe que o garoto, na visão dele, teria uma história parecida com a dele. Mas o Eren não quer pensar nisso, não quer bancar o herói, como ele mesmo fala. Eren se conforma em dizer que é pior do que o Reiner. Ele diz para si mesmo que é uma pessoa horrível e passa a se comportar como tal. Ele tá certo. Minutos depois chorando e pedindo desculpas para aquela criança. O Eren tem uma desilusão com o mundo. O mundo não era o que ele imaginava. O mundo não era o que ele imaginava junto com o Armin. O Eren não se importava exatamente com Eldia. Ele se importava com seus companheiros, as pessoas que lutaram ao lado dele, que dividiram suas dores, que sofreram com ele desde o início. O neurocientista Joshua Green, junto com seus colegas, investigaram quais partes do cérebro foram ativadas quando as pessoas consideraram as duas primeiras variações do dilema do trem. Eles observaram que a primeira versão do dilema, ou seja, essa que basta pressionar a alavanca, ativava a nossa mente lógica e racional. E, portanto, se decidimos puxar a alavanca foi porque pretendemos salvar um número maior de vidas. No entanto, quando consideramos empurrar a pessoa, nosso raciocínio emocional se envolve. E, portanto, sentimos diferente sobre matar um a fim de salvar 5. A mesma coisa acontece se a única pessoa amarrada também fosse um parente seu, uma pessoa próxima. E é nesse ponto que o dilema mais se assemelha com a escolha do Eren. Caralho, que interessante. Tipo assim, a variação do teste faz você ativar uma área completamente diferente da versão original do teste. Do cérebro. Que foda, cara. 5 pessoas e aquela única pessoa fosse as pessoas importantes para ele. Para muitos de nós, a lógica teoricamente seria puxar a alavanca para que o trem atingisse uma única pessoa. Logicamente. E com isso salvar 5 vidas. Mas e se essa única pessoa fosse um parente seu? Uma pessoa próxima? O Eren passou exatamente por isso. A ação dele causava mortes, com o objetivo de salvar outras pessoas. O Eren teve que ocultar comportamento, esconder emoções, e agora, por entender mais os outros pontos de vista, ele acabou se aproveitando disso e cometendo mais manipulações. Eu tô me segurando um pouco pra dar certas opiniões. Eu não tô falando tanto, porque eu quero ver até que ponto o vídeo vai trazer spoilers do mangá. Porque se eu só soltar exatamente o que tá travado aqui, eu posso dar spoilers desnecessários, entendeu? Mas, vamos terminar o vídeo e depois eu faço essa observação. Porque eu acho... Eu vou dizer só isso. Eu acho que o Rafael tá... Eu não sei a palavra que eu quero usar. Eu acho que... Eu acho que ele tá romantizando um pouco o que o Eren fez pra caber numa narrativa lógica dentro desse vídeo que ele tá fazendo agora. Porque eu acho que ele tá desconsiderando... Na verdade, ele não tá fazendo isso. Porque ele tá analisando o Eren. Ele não tá analisando o contexto histórico todo. Ou seja, a consequência do que o Eren fez... para as outras pessoas, não importa. Ele tá analisando o Eren, na verdade. Esquece tudo que eu falei. Vamos lá. Manipulou a Helena, o Falco, o Zeke, o Grisha, Flock, Ymir, eu. Ele escondeu emoções do Armin e da Mikasa, onde ele basicamente tentou fazer os dois ali se sentirem mal, fazer com que eles ao mesmo tempo se desligassem mais emocionalmente dele, assim também como motivá-los a derrotar ele no futuro. E mesmo com a reação da Mikasa referente a isso, ele se mantém firme no que está falando. A regulação da emoção refere-se à modificação da frequência, intensidade, duração ou tipo de resposta emocional. Existem várias diferentes estratégias para regular as emoções. E é basicamente isso a diferença entre dor e sofrimento. O Eren sim estava sentindo dor em relação às ações que ele ia tomar, mas estava evitando sofrer. Podemos sentir dor em uma situação desconfortável, mas como reagimos a essa situação dolorosa, determina se sofremos ou não. Não só o Eren que faz isso, tá? Nós também fazemos. Com certeza. Escolhemos aparentar responder com menos emoção às vezes. Por exemplo, podemos escolher chorar quando estamos vendo um filme sozinho em casa, mas tentamos esconder esse choro quando acontece no cinema, por exemplo. Específico demais, né? Pois é, meu caso. O Eren não queria ter dito aquelas palavras para os seus amigos. No final ali da série fica bem evidente isso. Mas se ele não dissesse, não faria sentido para o contexto que ele estava criando, para o contexto que ele estava convicto que era o certo. O Eren anda longe do utilitarismo, que é uma família de teorias consequencialistas, defendida principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que afirma que as ações são boas quando pretendem promover a felicidade de forma mais global possível. Uma pessoa mega utilitária pode achar sentido na morte
pessoas próximas e queridas. Afinal, um dos princípios básicos do utilitarismo é que a felicidade de todos conta igualmente. Como dizia Jeremy Bentham, todos contam como um, ninguém por mais de um. É nessa hora que muitas pessoas acreditam que o utilitarismo não faz sentido, é totalmente irreal. Não só tendemos a naturalmente favorecer nossa própria família em vez de estranhos, mas muitos pensam que devemos fazer isso, pois lealdade é considerada uma virtude, sempre foi assim. Assim, aos olhos de muitas pessoas, sacrificar a família por estranhos vai... Nossa, eu não quero entrar nessa discussão, é complexa demais pra mim. É complexa demais pra mim, porque eu definitivamente, com toda certeza absoluta, não escolheria 5 estranhos contra uma pessoa que eu amo. Nunca. Nunca. Se eu tivesse no dilema do trem e a pessoa que eu tivesse se eu tivesse que usar a alavanca pra matar minha família, alguém da minha família que eu amo, alguma das pessoas da minha família que eu definitivamente não me importaria de puxar a alavanca, eu definitivamente escolheria os 5 estranhos. Definitivamente. Definitivamente. É uma discussão extremamente complexa, tá ligado? Mas é um exercício racional interessante. Contra nossos instintos naturais e nossas intuições morais Finge que é o Otto, aí eu não usaria alavanca, com certeza. Desculpa, 5 estranhos. Fundamentais. Esse pensamento utilitário não condiz muito com a situação do Eren, que prioriza as pessoas próximas. Aí é que tá, Gica. Óbvio que qualquer um escolheria matar 5 estranhos. Aí é que tá. Tem pessoas que não escolheriam, justamente pelo que o Rafael tá falando, de utilitarismo e etc e tal. Tem pessoas que não escolheriam. Aí que tá. Esse é o interessante do exercício. A ele, acima de qualquer outra coisa, acima até dele mesmo. Ele queria... Desculpa, eu pausei de novo, mas é porque eu vi um comentário. E se fosse um familiar x 5 crianças estranhas? O que eu tenho a ver com as crianças estranhas? Dane-se. Que prioriza as pessoas próximas a ele, acima de qualquer outra coisa, acima até dele mesmo. Ele queria que os seus amigos, as pessoas mais próximas a ele, vivessem o maior tempo possível. E ele sabia que não participaria disso. Por muito tempo ele teve que se convencer que os outros não eram humanos, que não mereceriam viver. Ele manipula o Flock contando meias verdades. Ele fala que vai exterminar todos aqueles animais. Para fazer algum sentido na cabeça dele do que ele estava fazendo, ele teve que enxergar as pessoas fora da ilha como sendo menos que humanos. O julgamento que fazemos de nós mesmos, de pessoas próximas ou de pessoas distantes é variável e diferente. Costumamos atribuir um comportamento do outro a um evento interno, ou seja, aquela pessoa fez tal coisa porque ela não se controlou, ou não estudou, ou foi fraca, mas quando erramos tendemos a culpar eventos externos, como a chuva que atrapalhou a gente a ir àquela prova, as pessoas de casa que atrapalharam a gente a estudar ou algo assim. No caso do Eren é bem parecido. Se estamos do lado dele, julgamos seu comportamento como muito pelo que aconteceu ao redor dele, todos os eventos que impactaram ele. Já se estamos contra ele, o julgamento é que ele é alguém infantil, uma pessoa sádica, e na maioria das vezes tendemos não achar um pensamento... Caralho, foi preciso demais, hein? Foi preciso demais. Eu concordo 100%. Pensamento equilibrado para isso. Por isso, a dificuldade de definir ele. Muitos vão dizer que ele era apenas alguém simplesmente infantil, que não tinha conseguido lidar com a frustração de perceber que o mundo não é como ele imaginava, e com isso fez algo que, mesmo ele sabendo que era injustificável, acabou mesmo assim por fazer, causando um enorme dano e matando inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Assim como outras pessoas vão dizer que ele é um salvador, lutou pelo que acreditava e resolveu acolher todos esses danos que ele estava passando em prol desse objetivo. Refletir é a única opção nesse caso, é um treino total de empatia. O Eren sabia que nenhum dos seus amigos apoiava essa ideia. Ele sabia que sua mãe também não apoiaria isso, mas ao mesmo tempo ele percebia também... Até porque... Eu não vou falar. Como inevitável, algo que ele sentia a necessidade de fazer, que se ele não fizesse, traria danos para ele. O Rafael tá se segurando demais. Se ele realmente leu o mangá, Rafael, você está se segurando demais. Eu quero esse cara na minha live. Eu quero esse cara na minha live pra bater um papo sobre funções cognitivas de Eren Yeager e o quanto elas não estão presentes. As funções cognitivas, no caso. E talvez ele se sentisse ainda mais culpado. O final não é tão horrível. A questão é que o final não é tão horrível assim. É que parece que é, mas é que assim, ó. Eu não quero dar spoilers. Eu odeio quem dá spoiler. Eu odeio quem dá spoiler, eu não quero fazer isso. E ele 100% de certeza tá se segurando. Pra ele mostrar a mãe dele aqui. Ah, ele concorda que a mãe dele não concordaria. Ele sabe que a mãe dele não concordaria com ele. Exatamente! Até porque Eren foi culpa sua! Foi culpa sua! Toda essa operação foi ideia sua! Óbvio que ela não concordaria!
necessidade de fazer. Chega, não fala mais nada. Que se ele não fizesse, traria danos para ele. E talvez ele se sentisse ainda mais culpado. Por isso, a convicção dele. Eu vejo muito isso como se ele estivesse naquele conto trágico de Édipo, onde ele sabia o futuro e por mais que ele lutasse contra, ele simplesmente não tinha como mudar ele. E mesmo ele sabendo de tudo que iria acontecer, ele não conseguiria fazer nada para mudar aquilo. Ele sofreu muito e também fez muita gente sofrer. É como o próprio Kenny Arkham falava: todos precisam estar embriagados com alguma coisa para continuarem. Para o Eren foi exatamente isso. Ele se convenceu de que estava fazendo a escolha certa e isso moldou o comportamento dele. Ele provavelmente não salvaria 5 pessoas em detrimento de alguém importante para ele. Alguns vão ver ele nesse dilema como sendo o próprio trem. Isso sem contar o ódio. Muito bom. O Eren é o próprio trem, que ele vai dar um jeito de ir nos 2 caminhos do trilho. Porra, muito bom. O que ele cultivou por todo esse tempo. A professora de neurociência cognitiva Rebecca Saxe fala que o ódio é uma mistura de antipatia intensa com desprezo moral e nojo, o motivo moral da violência extrema em que o outro deva ser destruído para fazer o mundo melhor, mais justo, para o que eu mais prezo. Ela concluiu que o ódio e a violência não são causadas exatamente por tendências sociopatas, mas sim o Eu ia perguntar isso. Isso não beira a sociopatia, não? Extremo culminar de perceber uma ameaça à existência do seu grupo. Ou seja, não precisa exatamente de alguém com psicopatia para fazer atos extremos. O Eren, por exemplo, não se encaixaria na escala de psicopatia de Robert Hare, muito pelo fato de que o Eren demonstra empatia e arrependimento pelo que fez. Algo extremamente difícil em indivíduos que possuem esse transtorno. O mundo de Shingeki é sobre esse conflito entre certo e errado. A confiança do Eren em acreditar que estava fazendo certo movimentou a história. No sempre citado aqui no canal Rápido. Bro, eu comprei esse livro, Rápido e Devagar. Eu comprei esse livro. Onde que eu comprei esse livro? Comprei no Kindle, eu tenho que ler, cara. Eu ouvi falar muito bem desse livro. Devagar, do psicólogo e economista Daniel Kahneman, ele vai chamar o excesso de confiança de o mais significativo de todos os vieses. Se fôssemos adequadamente humildes sobre vulnerabilidades psicológicas, seríamos mais... Ele é o trem ou é o pombo? Não sei. Talvez no mundo de Shingeki no Kyojin ele seja os dois. Não sei. Mais capazes de nos proteger dos erros às quais a natureza humana nos torna propensos. Em vez disso, uma fé excessiva em si mesmo e em nosso julgamento significa que muitas vezes ignoramos nossa vulnerabilidade ao viés e ao erro. A confiança extrema em sua imortalidade leva à morte. Ou seja, a certeza em si é um estado emocional, não intelectual. Para criar uma sensação de... Olha, que interessante, chat. Certeza, o cérebro deve filtrar muito mais informações do que processa, o que, naturalmente, aumenta muito sua já alta taxa de erro durante a excitação emocional. Em outras palavras, quanto mais certo você se sente, mais provável é que esteja errado. E talvez isso explica a confiança do Eren no Armin. É isso que ele fala no final pra ele, que ele era a pessoa mais capaz de guiar a humanidade. O que existia de certeza no Eren faltava no Armin. Mas não é apenas a certeza que definiu esse personagem tão complexo. Eu acho. A sua própria natureza de agir, as dores que ele passou e depois as dores que ele sabia que iria passar, a culpa, a vergonha, a dor de ser incompreendido, ficaram marcadas na expressão final dele. Como fala em um trecho da música de abertura da última temporada: ninguém sabe o que está dentro de mim. Soma tudo isso e temos um personagem complexo e trágico. Afinal, como diz o famoso provérbio, a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Rafael é muito bom. Esse cara é muito, muito bom. O mínimo que vocês têm que fazer, que estão nessa live, é entrar nesse vídeo, dar um like e se inscrever. Oh, não! Eu tô com a minha conta errada. Deixa eu entrar no... Deixa eu entrar... Luba TV Lives. Eu tô inscrito aqui, ó. Eu tava contra a conta, mas eu me inscrevi com 2, ok? Só pra avisar. Só pra avisar. Já curti todos os vídeos dele. Esse cara... Ó, eu vou dar outro like. O Rafael é muito bom. Eu acho que ele faz análises muito boas, muito precisas. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que ele se segurou muito. Se ele leu o mangá, ele se segurou muito pra não dar spoilers. E com certeza vai ter uma parte 3 nisso aqui. Com certeza vai ter uma parte 3 com o final do anime. Porque a quantidade de pessoas que assistem o anime é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas que leram o mangá. Eu acho que Shingeki no Kyojin tem uma das histórias mais cativantes, mais incríveis, mais complexas ever.
até o final. Eu acho que foi... A sensação que eu tenho é que foi muita areia pro caminhão. Eu esqueci o nome do autor. Mas, enfim. Eu acho que... Eu não sei, tinha... Só Ymir sabe. Só Ymir sabe o que passou pela cabeça... do Isayama. Isso mesmo. O final foi um final. Eu não poderia colocar em palavras melhores. Se eu que não sou psicólogo já tô me segurando, então... Não sei. Eu acho que foi uma análise muito boa. No geral, eu acho que foi uma análise muito boa.